Olá, gente, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. E hoje nós vamos falar sobre alguns aspectos bem interessantes, pelo menos eu os considero bastante interessantes e surpreendentes até. Bom, uma das coisas surpreendentes que aconteceram essa semana foi justamente a decisão do Supremo Tribunal Federal que, contrariando o voto do ministro Edson Fachin, acabou acatando basicamente três coisas fundamentais, né? Dizendo que as chapas avulsas não poderiam prevalecer na questão da eleição da comissão especial, disse que o voto secreto era proibido, ou seja, o voto deveria ser aberto, e mais disse que a decisão do Senado não estaria vinculada à questão da admissibilidade ou ao juízo de admissibilidade da Câmara de Deputados. Isso tudo tem uma repercussão espetacular em favor do governo, porque a partir daí vai ser feita uma nova eleição de uma nova comissão, e essa comissão, os votos do PMDB serão indicados por quem? Por Leonardo Pisciani, que retomou, para a felicidade do governo, a sua liderança na Câmara dos Deputados. Então, observa aí, a coisa já começa, os ventos já começam a favorecer o governo da presidente Dilma, e a presidente Dilma que luta contra esse processo de impeachment. Não basta somente isso, chega a notícia de que o celular do Léo Pinheiro, da OAS, que foi apreendido em 2014, continha algumas informações que prejudicariam o Michel Temer. Pois é, nesse celular consta uma mensagem assim do Pinheiro falando com o Cunha dizendo: opa, peraí, você deu 5 milhões pro Temer e a turma? Tipo, cadê o da galera? Né? Então, isso tudo seria um dos principais gatilhos da operação que foi deflagrada essa semana. Por isso que o celular do Cunha também foi apreendido, né? E levanta sérias questões com relação à própria integridade do vice-presidente Michel Temer, que já se defendeu, disse: olha, os 5 milhões de reais eram relativos a doações da campanha para o PMDB. Só que, inclusive mostrou o extrato aqui, ó, 5 milhões foi o que foi pago. Aí a grande dúvida que surgiu é que na mensagem dizia que o Temer recebeu tudo de uma vez só. Pois é, gente, as coisas começam realmente a tomar ares de suspense melodramático, tipo novela mexicana, tá? Comentando essas decisões de uma maneira geral, é importante relatar que um dos principais articuladores para esse tipo de decisão foi o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Roberto Barroso, que citou muitas das posições advindas já do ex-ministro já falecido, o Paulo Brossard, que teria sido um instrumento inspirador para a maioria das decisões que foram tomadas, né? Inclusive essa do Senado Federal ser desvinculado da decisão do juízo de admissibilidade efetuado pelo Congresso, pela Câmara de Deputados. E mais um outro detalhe interessante. Segundo algumas críticas, o Barroso seria uma espécie de advogado do PT, e até mesmo já ouvi falar na imprensa que em 2013, ao assumir o Supremo Tribunal Federal, né, seu cargo no Supremo Tribunal Federal, o escritório de Barroso, o que ficou o seu legado, recebeu um contrato milionário da Eletrobras, sem licitação. Pensa bem ouvindo, né? Quer queira, quer não, Gilmar Mendes sugere que os ministros do Supremo Tribunal Federal estão sendo cooptados pelo governo. Então, senhores, qual o alcance da palavra cooptados? Até mesmo para mim foi surpreendente essa virada, essa reviravolta efetuada pelo governo nesses aspectos. Por último, que eu gostaria de comentar com vocês é a decisão relacionada à queda do Levi.
Bom, o Levi já não vinha sendo bem visto pelos olhos de muitos governistas há muito tempo. A Dilma insistia porque era um nome de mercado, mas o Brasil já perdeu mesmo, está perdendo as qualificações de bom pagador pelas agências de risco. O Levi não tinha voz no governo, mas de tudo eu posso garantir que o Levi é um homem extraordinariamente elegante. Porque, apesar de todos os esforços dele e apesar da equipe econômica não acatar a maioria das suas sugestões, ele saiu de uma maneira muito elegante, muito educada, realmente um gentleman. E quem assume? Quem assume é o Nelson Barbosa. E o Nelson Barbosa tem sido um colaborador dessa atual política econômica do governo, né? E um dos colaboradores da ideia do PAC e também das desonerações. Eu tenho um texto pronto já faz uns 4 meses, só que é muito extenso e aí eu não estou muito com saco de fazer isso. Mas eu vou colocar e vou citar para vocês como esse aspecto das desonerações, que depois eu explico, foi danoso para o país. Ou seja, quando você vê a propaganda do PSDB e vê o Aécio dizendo: se a Dilma quiser reduzir os encargos da folha de pagamento, nós apoiamos, mas se ela quiser continuar com essa política gastando muito, nós somos contra. É uma falácia gigantesca e uma das coisas que contribuíram para esse desastre na economia foi, em parte, essa política de desonerações. E a gente vai explicar bem direitinho. Nesse momento agora, é necessário o ajuste fiscal e é necessário, inclusive, muita gente vai jogar pedra, vai me esculhambar, inclusive aumento de impostos. Ou a gente faz isso agora, ou a gente se lasca como a Grécia se lascou. É preciso enxugar as contas do governo, mas qual era a principal crítica contra o Levi, do pessoal contra o Levi? É porque, de qualquer forma, de uma maneira indireta, o Levi sempre nega isso, ele estaria querendo sabotar os programas sociais do governo. E era isso que dava a sustentação, a segurança para o governo Dilma. E é exatamente isso que estão querendo atacar para que mine-se a resistência do governo e ele chegue mais fraco lá em 2018. Bom, essas eram as atualizações que eu tenho para dizer por hora. E o governo Dilma está cantando aquela canção com muita alegria, pelo menos durante essa semana, que é: reconhece a queda e não desanima, e o Brasil que se lasque, levanta, sacode a poeira, dá volta por cima, reconhece a queda e não desanima. Vocês estão sendo cooptados. No mais, valeu!